Queridos irmãos, eu cumprimento a todos os irmãos, também aqueles que estão em suas casas, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos muito felizes por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na sua casa para louvarmos ao seu nome no início do ano. Nós temos muito tempo pela frente, nós temos muitos desafios, muitas lutas, muitas provações, muitas vitórias também. Então é um momento extremamente importante para nós, esse início de ano. Pensando nisso, eu quero meditar com os irmãos no livro de Josué, que é um livro também de transição. O povo de Deus está num período de euforia, mas ao mesmo tempo um período de apreensão. Eles estão em frente à terra que o Senhor havia prometido, mas agora eles tinham que avançar. Então esse era o desafio do povo de Israel, avançar, seguir. E nós também, como povo de Deus, também temos desafios e nós temos que seguir em frente, não obstante as dificuldades, não obstante qualquer coisa que aconteça, nós temos que prosseguir, porque o nosso general é o Senhor Jesus Cristo. Então, quero ler com os irmãos Josué, capítulo 1. Geralmente, esse é o texto que os pregadores usam no início do ano, e eu não vou mudar muito, vou ficar aqui, né? É confortável também. Então, vamos ler Josué, capítulo de número 1. O livro de Josué, ele trata da conquista da terra e da partilha da terra que o Senhor deu ao seu povo. Então vamos ler, até o versículo de número 9. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa foi a palavra que o Senhor deu a Josué, aquele homem responsável por introduzir o povo de Deus para a terra prometida. Mas, meus irmãos, nós também, como servos de Deus, como escolhidos de Deus, nós também enfrentamos neste mundo muitos desafios, nós enfrentamos muitas dificuldades, são dificuldades diversas. Nós temos um mundo com suas ideologias, com as suas ofertas, com seus prazeres, com seus sistemas. Nós temos nós mesmos com os nossos pecados, nossas fragilidades. Por vezes somos incrédulos, por vezes nós cedemos às tentações, muitas vezes nós pecamos, somos egoístas, orgulhosos e às vezes falhamos, às vezes tentamos ser bons,
mas mesmo na bondade, às vezes nós deslizamos e cometemos erros. Nós temos também o arqui-inimigo de Deus, que também é o nosso inimigo, o adversário. Ele também nos tenta de toda forma e quer nos levar a destruir, quer nos levar ao ateísmo prático, quer nos levar a um modo de vida que desagrada ao Senhor, quer nos conduzir ao pecado e quer nos desestimular em nossa jornada. Josué está diante de um grande desafio. Mais ou menos 500 anos antes, o Senhor havia prometido a Abraão, no capítulo 12, 13, 15 e 17 de Gênesis. Abraão já estava em Canaã. Quando o Senhor chama Abraão lá em Ur dos Caldeus, o Senhor conduz Abraão a uma terra distante que ele não conhecia, e a terra já era Canaã. O Senhor promete a ele: olha, essa terra eu vou dar aos seus descendentes. Depois o Senhor repete essa promessa ao seu filho Isaque: eu vou dar essa terra aos seus descendentes. E depois o Senhor repete novamente a promessa ao neto de Abraão, Jacó, no capítulo 28, 35 e 46 de Gênesis, novamente: eu vou dar essa terra aos seus descendentes. Nós sabemos que o povo de Israel foi escravo no Egito por mais ou menos 430 anos. Lá o povo foi colocado em um serviço muito ruim, foram escravos de Faraó no Egito. Depois o Senhor libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, conduziu esse povo pelo deserto. Talvez, muitos dizem que a passagem para Canaã demoraria muito pouco, mas por causa da incredulidade do povo, por causa da rebelião do povo, por causa que o coração do povo não estava totalmente inclinado ao Senhor, o Senhor estendeu o período do seu povo na conquista da terra de Canaã por pelo menos 38, 40 anos, andando em círculo. Mas nesse período o Senhor estava moldando o seu povo, o Senhor estava limpando, o Senhor estava purificando o seu povo, o Senhor estava tirando aqueles que eram incrédulos e rebeldes, e muitos daqueles que caminharam pelo deserto, caíram no deserto, morreram, não viram a terra prometida. Os seus filhos viram a terra prometida, mas eles não se apossaram da terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Nem mesmo Moisés, o grande Moisés, o patriarca, que era servo de Deus, que foi responsável por tirar o povo do Egito, por conduzi-lo. Nem mesmo Moisés teve esse privilégio de herdar a terra prometida. Coube ao seu sucessor, Josué, entrar na terra prometida, enfrentar os desafios dessa transição que agora ele tinha em suas mãos, para levar o povo de Deus adiante a conquistar a terra que o próprio Senhor havia prometido. O livro de Josué, então, trata disso, dessa conquista da terra de Canaã, prometida aos patriarcas. E o cenário do capítulo 1 também é desafiador, ele é um misto de euforia e de apreensão. O povo estava feliz porque agora estava de frente. O povo estava de frente com a terra que o Senhor lhes daria. Então eles estavam... Eu acho que isso aqui está bem curto. O povo estava de frente com a terra prometida.
Claro, havia alegria nos seus corações, mas ao mesmo tempo era desafiador. Eles teriam que entrar nessa terra. Essa terra, ela era habitada, mas o Senhor havia dado essa terra para o seu povo, independente de qualquer coisa. O Senhor deu essa terra que era habitada. Havia gigantes nessa terra, havia inimigos ferozes, havia guerreiros. O desafio era enorme para Josué. E o narrador começa dizendo no versículo de número 1 que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, e aí então o texto informa a morte de Josué, e no versículo de número 2, Deus encoraja, comissionando Josué para conquistar a terra. Era desafiador. E nós vemos alguns pontos importantes nesse texto. E eu quero começar dizendo, pelo primeiro ponto, que Deus dirige a história segundo os seus planos. Deus tem um plano. Deus não age de forma casual, facultativa. Deus não trabalha com o plano B, C, D, 1, 2, 3. Deus tem apenas um plano. E Ele não apenas tem um plano, mas Ele executa o seu plano, Ele realiza o seu plano. E Ele cumpre a promessa. Como eu já disse, Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. Deus havia tirado o seu povo. Deus tinha um plano para o seu povo. A história do povo de Israel também é a história da igreja. Nós somos hoje o Israel de Deus. Nós estamos trilhando nessa terra, mas da mesma forma que o povo de Israel estava diante de um desafio de entrar em Canaã. Canaã era o descanso deles. Da mesma forma, nós, servos de Deus, eleitos do Senhor, redimidos pelo sangue de Cristo, nós também estamos trilhando pelo deserto deste mundo, assim como Israel trilhou pelo deserto. Nós fomos libertos da escravidão, assim como o povo de Israel foi liberto do Egito. Nós também fomos libertos da escravidão, estamos trilhando por este deserto desta vida, mas um dia nós vislumbramos a eternidade. A eternidade para nós é a nossa terra prometida. A eternidade para nós é o nosso descanso. Mas enquanto esse descanso não chega, enquanto nós não chegamos à terra prometida, enquanto o Senhor não volta para nos dar o descanso, nós enfrentamos os desafios e as dificuldades que nos são colocadas. Diversos desafios. Os agentes para o cumprimento do plano de Deus, os agentes para o cumprimento da promessa de Deus, era o povo de Israel, era Moisés, era Abraão, eram os patriarcas, e era agora Josué. Deus tem apenas um plano. Quando nós olhamos para o Novo Testamento e pensamos em Cristo Jesus como nosso Redentor, a Bíblia diz que Jesus foi morto desde quando? Desde a fundação do mundo. No propósito de Deus, na mente de Deus, no plano de Deus, Deus já via Cristo há tantos 1000 anos à frente, morrendo na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Então, eu gostaria que você pensasse nisso. Primeiro ponto importante é Deus dirige a história segundo os seus planos, porque aqui o povo de Israel está realizando, cumprindo na vida deles um plano de Deus há centenas de anos atrás. E é o que o Senhor diz no versículo 2 a Josué: meu servo Moisés é morto, dispõe-te agora. Caiu sobre os ombros e a responsabilidade de Josué levar este povo, que era milhões de pessoas, crianças, jovens, adultos, velhos, todos estavam com seus corações na esperança de conquistar essa terra que Deus havia prometido. Passa este Jordão, Josué, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel.
Primeiro ponto, Deus dirige a história segundo os seus planos. A história da nossa vida é a história do plano de Deus. O Senhor Deus colocou você nesse mundo, escolheu você, salvou você, para que nós vivêssemos para a glória dEle. Tudo o que nós realizarmos em nossa vida, quer seja na nossa vida espiritual, quer seja na nossa vida ministerial, quer seja na nossa vida social, tudo deve ser feito para a glória de Deus. E Ele nos colocou neste mundo para darmos glória a Ele em todas as nossas ações, em todas as nossas conquistas, se houver. O segundo ponto que nós podemos perceber nesse texto está no versículo de número 3. Todo lugar, versículo de número 2, eu dou aos filhos de Israel, e versículo de número 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. O Senhor já havia dado essa terra ao povo de Israel. Faltava apenas agora entrar na terra, conquistar a terra. Mas a terra havia, e pessoas, havia guerreiros, havia gigantes. Muitos desses homens guerreiros eram maus, cruéis. Mas Deus diz aqui no versículo de número 2 e 3, eu tenho dado essa terra a vocês. Então, o segundo ponto importante é que Deus deu a terra, mas era necessário conquistar a terra. A terra não viria a eles de uma forma onde que o próprio Senhor pudesse criar um milagre sobrenatural e o próprio Deus expulsar aqueles moradores de lá, não. Deus deu, mas era necessário conquistar a terra, era necessário entrar na terra. E isso nos leva a pensar que muitas vezes nós nos tornamos fatalistas demais. Às vezes, por crer na soberania de Deus, nós deixamos apenas para que Deus realize aquilo que nós deveríamos ou devemos realizar. Por exemplo, o Senhor promete salvar pecadores, pessoas, mas se nós não evangelizarmos, se nós não pregarmos o Evangelho, não haverá conversão. Pode haver conversão, mas o meio que o Senhor deixou estabelecido é que a sua igreja, aqui na face da terra, nós preguemos o Evangelho. O Senhor estabeleceu a sua igreja na face da terra, mas Ele também estabeleceu maneiras de nós o adorarmos aqui. A pregação é uma adoração, o louvor é uma adoração, a liturgia é uma adoração. O Senhor não virá aqui e fará isso por nós. Isso é nossa responsabilidade fazermos. Por isso que a igreja precisa de pessoas que possam atuar para que o governo de Deus, a soberania de Deus, continue sendo exercida neste mundo através da sua igreja na face da terra. Isso nos fala também sobre dois pontos convergentes, que é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus é soberano, Deus é o Criador do universo, Deus é o Senhor, criou todas as coisas, mas Ele deu responsabilidade a nós. Até mesmo aquele pecador, incrédulo, rebelde, que não quer a Cristo, ele é responsável diante de Deus por sua própria decisão. Deus deu a terra ao povo de Israel, mas era necessário conquistá-la. E para conquistar a terra tinha que ter coragem. Para conquistar a terra tinha que enfrentar as grandes dificuldades que havia lá. Sabendo dessas dificuldades, sabendo desses desafios e sabendo da reação de Josué diante desse desafio, dessa transição, dessa conquista mais difícil que haveria de ser, o Senhor, então, no versículo 5 e 6, conforta, anima e encoraja Josué. Josué estava precisando disso. Ele era um homem corajoso, era verdade. Ele já havia guerreado outras guerras, mas agora era diferente.
Havia muitas nações agora diante dele. Com certeza Josué teve medo. Com certeza a reação de Josué foi uma reação, quem sabe, de uma apreensão a ponto de causar no seu coração um desânimo, uma fraqueza, um medo. Mas o Senhor diz, versículos 5, 6, ninguém te poderá resistir. Esse é outro ponto importante. O mesmo Deus que diz que era necessário conquistar a terra e que haveria de haver um esforço por parte de Josué e por parte do povo de Israel, é o mesmo Deus que dá a força. O mesmo Deus que nos desafia, o mesmo Deus que nos coloca diante de situações difíceis em nossa vida, e são muitas situações, é o mesmo Deus que está conosco, é o mesmo Deus que nos encoraja, é o mesmo Deus que nos dá força, é o mesmo Deus que nos anima. E o Senhor diz a Josué essas palavras tão confortáveis, tão boas, tão edificantes, tão gratificantes: ninguém vai te resistir. Não é pela tua força, pela sua estratégia, mas é porque eu estou com você, Josué. É porque eu estou com o meu povo. Ninguém irá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Quem sabe Josué olhava para aquele grande líder e podia pensar: mas era Moisés. Moisés tinha uma intimidade muito grande com Deus, falava com Deus, ficava face a face com Deus, teve experiências sobrenaturais e maravilhosas com Deus. Então Moisés estava capacitado, estava, como podemos dizer, cheio de poder, empoderado de Deus, para enfrentar as dificuldades. Mas era Moisés. Mas o Senhor diz para ele assim: como eu fui com Moisés, eu serei com você. Não te deixarei, nem te desampararei. Palavras de conforto, palavras de ânimo, palavras de coragem. E essas palavras também é para nós essa noite. Para a igreja do Senhor. O Senhor não desampara o seu povo. O Senhor não te desampara. Ainda que você esteja diante de grandes desafios na sua vida. Quem sabe desafios espirituais. Talvez você está sofrendo com incredulidade. Talvez você, de alguma forma, perdeu a fé. Talvez você, de alguma maneira, já começa a ter muitas dúvidas dentro do seu coração a respeito de tantas coisas da fé cristã. Talvez você não crê mais em Deus. Talvez você não crê mais em milagres. Talvez você acha que servir a Cristo é uma coisa rotineira, passageira. Talvez você não creia mais que Cristo voltará um dia para nos levar para estar com Ele. Talvez você esteja sofrendo todos esses tipos de pensamento. Talvez você esteja desanimado, enfraquecido, angustiado. Quem sabe na tua vida profissional, no teu casamento, na tua vida espiritual. Mas essas palavras que o Senhor falou a Josué, são palavras que Ele fala a nós nesta noite. Serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Por muitas vezes parece que na nossa jornada cristã, parece que estamos sozinhos. Por muitas vezes na história da igreja, nós vemos trevas, escuridão, imoralidade, perdição, perversão. Parece que Deus está morto, como alguns já disseram no passado. Mas aí Deus vem e age, levanta os seus servos, e a igreja vai de novo, e o povo vai de novo. E não há quem possa parar o povo do Senhor. Não há quem possa parar a igreja do Senhor. Versículo 6, o Senhor anima ainda, dizendo: ser forte e corajoso. Fraqueza e medo é o que nós mais sentimos nessa vida. Nós temos medo de várias coisas. Desafios nos amedrontam.
enfermidade nos amedrontam, pandemia nos amedronta, tudo nos amedronta. Até, às vezes, servir ao Senhor, nos trabalhos do Senhor, nos grupos da igreja, ter que falar, ter que cantar. Muitas vezes, isso também nos desanima, nos dá medo de falar em público, de falar às pessoas, de cantar publicamente. Então, muitas vezes, nós nos retraímos, ficamos fechados. Mas o Senhor disse a Josué: tenha coragem, seja forte. Então, o terceiro ponto que eu vejo nessa passagem é que Deus promete nos abençoar também, desde que obedeçamos. Por quê? Porque depois desse encorajamento, Josué podia pensar: agora então eu vou. Agora eu vou agir, agora eu tenho estratégia, agora eu tenho criatividade para fazer o povo herdar a terra. Mas o Senhor diz a Josué: mas não vai ser do seu jeito. Não vai ser por meio da sua criatividade. Não vai ser por meio da sua performance, Josué. Porque você é valente, você é guerreiro. Mas você não vai administrar o povo e nem repartir a terra por tuas próprias forças. Então Deus promete abençoar a Josué, desde que Josué o obedeça. E de que forma? Versículo de número 8. Finalzinho do versículo do número 7, né? Logo, bem depois do encorajamento, o Senhor diz a Josué: olha, tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não desvie da lei. A lei eram os mandamentos do Senhor, eram os preceitos do Senhor. Poderíamos dizer que eram os 10 mandamentos que são universais. Não as leis cerimoniais, nem as leis civis, mas as leis morais de Deus. E o Senhor diz a ele: olha, tenha cuidado de fazer segundo a lei que Moisés te ordenou. Não desvie, nem para a esquerda, nem para a direita, seja equilibrado. E assim você vai ser bem-sucedido. Versículo 8, não cesse de falar da lei. Então, Josué, ele tinha que manter o equilíbrio na lei, ele tinha que falar da lei, ele tinha que meditar na lei do Senhor, porque fazendo isso, era isso que seria a bênção do povo de Israel na terra de Canaã. Tanto que na terra de Canaã, o povo de Israel desobedeceu ao Senhor. Começou a se juntar com o povo que havia ficado ali, que eles deveriam ter tirado o povo de lá, porque Deus deu a terra a eles. Mas Josué deveria obedecer. E isto é um princípio para nós também nessa noite. Deus promete nos abençoar. Mas apenas se você ficar no caminho da obediência. Apenas se eu ficar no caminho da obediência. Se eu desobedecer ao Senhor, se eu for incrédulo, se eu for rebelde, o Senhor não tem compromisso em nos abençoar, porque Ele diz na sua palavra: olha, se você obedecer à lei, se você andar pela lei de Moisés, pelos meus mandamentos, se não matar, não cobiçar, não furtar, se você obedecer, se você não ter outros deuses, se você entender que eu sou Deus e que não há outro Deus além de mim, nem semelhante a mim, se você compreender tudo isso e obedecer isso, então eu farei prosperar o teu caminho. Somente assim eu farei prosperar o teu caminho. E você vai ser bem-sucedido. As estratégias de guerra de Josué, as estratégias administrativas de Josué, não deveria partir da sua própria sabedoria, da sua própria inteligência, do seu próprio conhecimento, mas deveria partir da lei do Senhor. Ele deveria estar disposto a guardar essa lei do Senhor para que ele fosse bem-sucedido. Então, o Senhor promete nos abençoar desde que caminhemos em obediência. Se não caminhemos em obediência, o Senhor não tem esse compromisso de nos abençoar. E muitas vezes, os eleitos de Deus, aquele pelas quais o Senhor Jesus morreu,
muitas vezes sofre, muitas vezes o Senhor permite que você vá, sofra, e Ele te traz depois, mas com algum tipo de prejuízo para você. E o último ponto é que Deus deu a vitória a Josué e prometeu estar com ele sempre. Diz o versículo 9, não tu mandei eu, ou seja, o mesmo Deus que manda, o mesmo Deus que pede obediência, o mesmo Deus que diz que Josué deveria conquistar a terra, é o mesmo Deus que diz, eu é que estou mandando. Eu é que estou ordenando. Eu é que tenho o plano. Eu é que cumpro as promessas. Eu sou Deus. Eu te mandei. Faça isso. Obedeça. Novamente, as mesmas palavras de encorajamento. Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes. Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus dá a vitória, Deus nos permite que muitas vezes tomemos decisões, permite que muitas vezes soframos, mas Ele está conosco. E permite muitas vezes que galgamos o sucesso. Mas se você galgar o sucesso, saiba que isso é a graça de Deus. Isso também é a misericórdia de Deus. Isso também é fruto de que Deus é o seu Senhor e Deus está lhe abençoando. Reconheça isso. Deus quem dá a vitória está conosco sempre. É Deus que estava com Josué, dava a vitória a Josué e estaria com ele, o animou e o fortaleceu, porque aqui é só o começo. O capítulo 1 não é a entrada ainda. Ainda há o Jordão para atravessar. Ainda há dificuldades, ainda há rebeldias, ainda há batalhas para ser vencida. Aqui é só o vislumbre da terra prometida. Mas tudo isso teria que ser dito a Josué nesse momento de transição. Alguns chamam de ponto de inflexão, ou seja, não tem como voltar mais atrás. É daqui para frente. O deserto está atrás. Aqui está Canaã, mas no meio está o Rio Jordão. Vocês têm que atravessar. E lá na outra terra estão os inimigos. Mas eu estou com você, por onde quer que andares. Isso me lembra o nosso Senhor Jesus Cristo, que disse aos seus discípulos, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E, novamente, a mesma ideia, a mesma tensão, os discípulos estavam tensos diante da ausência de Jesus. Jesus disse para ele, ó, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, até o final de todas as coisas, até o meu retorno, até a minha vinda eu estarei com você. Se nós somos eleitos do Senhor, se somos salvos, se obedecemos ao Senhor, se somos povo de Deus, o Senhor está conosco. Não importa os caminhos que você deve trilhar, não importa os espinhos que ferirão seus pés ou as suas mãos, não importa o tipo de dificuldades, de perda que nós tenhamos nessa vida, o Senhor está conosco. E eu encerro fazendo pelo menos 3 aplicações. Primeiro, creia que a sua vida não é um acaso. Deus comanda a história da nossa vida. Ele te colocou nesse mundo. Ele te salvou, Ele te escolheu. Ele tem um plano precioso e maravilhoso. Creia que a sua vida não é um jogo de dados, que não é um fatalismo, que não é sorte, que não é algo que talvez você busque uma razão para a sua vida. A sua vida tem uma razão. Creia nisso. Segunda aplicação,
tenha a palavra de Deus como regra para a sua vida. Você pode ser sábio, inteligente, você pode buscar conselho nos livros, você pode entender de filosofia e de tantas outras coisas, mas conduza a sua vida pela palavra de Deus. Assim como Josué deveria conduzir a vida dele. Você pode dizer, mas existem muitas coisas na Bíblia que não me orientam. Mas você pode ser orientado pelos sinais que Deus lhe dá. Você pode ser orientado quando você tem comunhão com o Senhor, quando você busca Deus em oração, e você precisa tomar uma decisão na sua vida. O que eu faço? Que curso eu faço? Que emprego eu vou ter? O que eu faço da minha vida? Até mesmo os jovens, com quem eu me casarei? Tudo isso gera uma certa apreensão, mas se você for conduzido pela Escritura Sagrada, se você for conduzido pela Bíblia Sagrada, se você ler ela, se você falar dela, se você meditar nela, se você pensar nela e buscar os conselhos da Bíblia para a tua vida, criança, jovem, adulto, pastores, presbíteros, diáconos, igreja, todos nós seremos bem-sucedidos, porque na palavra de Deus nós temos orientação. Tenha a Bíblia como regra para a sua vida. E terceira e última aplicação. Não duvide jamais que Deus está com você. Está com a sua igreja. Porque por vezes nós fracassamos. Na jornada da vida, na nossa jornada, na nossa vida, que seja profissional, social, espiritual, por vezes nos tornamos tão secularizados, ou nos acostumamos tanto com a rotina da vida, que passamos a duvidar da presença de Deus, que passamos a duvidar de que Deus realmente existe, ou que Deus realmente está com o seu povo, ou que Deus está conosco. Porém, ao pensar que Deus tem um plano, ao pensar que Deus age também através de nós, ao pensar que Deus nos deu a sua palavra como regra, e ao pensar que Ele está conosco, que nos autoriza, ao pensar em tudo isso, nós nos sentimos aliviados, e nos sentimos confiantes, fortes. Portanto, a palavra do Senhor para você nessa noite é: como é que você está? Quais são as suas expectativas para esse ano? Como você está se sentindo? Você está com medo do cenário? Você está apreensivo? Você está duvidoso? Como é que está a sua mente, a sua alma, o seu espírito nessa noite? Ou como é que você tem passado desses dias? Você está sem esperança? Você está angustiado? Está com medo? Então, a palavra do Senhor nessa noite para você ser forte, tenha coragem, anime-se, porque o Senhor teu Deus está contigo, está com a sua igreja, está conosco, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês, Deus nos abençoe, e que o Senhor possa realmente estar sempre agindo e tratando em nossas vidas. E lembre que nós somos povo do Senhor. Você é filho dotado por Deus para servi-lo e fazer com que a sua glória seja manifestada em nosso mundo. Amém.